Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que o amigo Jesus possa tocar os nossos corações para que a gente aproveite esses breves instantes em que vamos estudar sobre um tema muito valioso, que é a vida futura. O que é que, de fato, achamos que seja a vida futura? Existe uma vida futura? A vida é essa? Morreu o corpo? Acabou tudo? Continua? Como é que continua? Essas são as reflexões a que hora faremos hoje. E vamos fazer aqui uma leitura, né, de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, depois uma prece, e aí teremos essa conversa saudável, amiga, rogando aos bons espíritos que nos alcance a todos. Nesse momento, né, estamos alcançando aí, entrando em lares, em lugares distantes, graças a essa tecnologia tão valiosa permitida por Deus que a gente pudesse desenvolver. Então, nós vamos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. É um estudo do ensino moral de Jesus, quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Então, todo esse capítulo é para que a gente possa entender esse ensino moral de Jesus. E lá no item primeiro, né, falando sobre esse meu reino não é deste mundo, traz uma escrita do Evangelho de João, no capítulo 18, do versículo 33 a 37. E que é esse texto que nós vamos ler para que a gente possa se preparar com essa fala de Jesus para estudarmos sobre essa vida futura. E o texto diz o seguinte, lá na Epístola de João. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, nós convidamos a todos rapidamente para que a gente possa unir os nossos pensamentos, estreitar essa relação, porque o sentimento é dinâmico, penetra todos os lugares, alcança todas as distâncias. E convém agora que a gente internalize um pouco as atenções ao nosso coração. Coloquemos em nossa tela mental a imagem de Jesus, que se reflete nos convidando ao esforço, à coragem, à renovação dos valores e atitudes. Amado Jesus, aqui, Senhor, nos encontramos reunidos pelo sentimento, mesmo à distância, na prova autêntica do valor dos sentimentos. E por esta razão, amado querido, queremos rogar-lhe por todos esses lares, onde tu permitistes que a tua proposta pudesse chegar nesta noite, e nós, nos revestindo deste instrumento simples, para estudarmos, dirigirmos a noite de estudos tão valiosa, reflexionarmos sobre a vida futura. Permanece conosco, Jesus, e dai-nos o vosso amor. Bem, gente, então a temática dos estudos da noite é justamente sobre a vida futura, que é um tema abordado por Allan Kardec e colocado nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Mas convém que todos nós façamos essa interrogação. Como é que eu vejo essa vida futura? Isso, gente, faz uma diferença muito grande na nossa conduta, no nosso pensar, a forma como nós lidamos com a problemática existencial,
com as dificuldades de relação dentro do lar, fora do lar, no trabalho, na vida como um todo. Diuturnamente, consequentemente, todos nós estamos convidados a fazermos escolhas, a tomarmos posições e nos comportarmos com uma consciência de que esse não é o momento único da vida. Se de fato compreendermos essa realidade, tudo será diferente na forma como a gente vai tomar as decisões. Veja só, Jesus, ele é preso pelas forças romanas. As autoridades eram bem diferentes à época de Jesus. As pessoas eram a lei, o julgador, existiam os sacerdotes que eram religiosos e a própria lei. Eles poderiam matar as pessoas em nome da lei. Não estavam transgredindo a lei, estavam representando a lei. Então, Jesus, ele é acusado de ser um agitador político, porque, ora, diziam que ele era o rei dos judeus. E você hoje, aquela época, alcançar uma posição de reinado, Jesus era um homem de pouca expressão na cultura, né? Era filho de um carpinteiro, de uma mulher simples, não trazia títulos, não trazia posições, não trazia um renome. Então, que audácia é essa desse homem, das pessoas dizerem que ele era um suposto rei dos judeus? No entanto, isso é que incomodou os sacerdotes. Ele agregava as pessoas, tinha uma proposta saudável, ele veio para acolher os sofridos. Estava no meio dos sofridos, ele não estava no meio dos fariseus, dos escribas, né, dos sacerdotes, não, ele estava. Quem o seguia eram os mancos, os coxos, os aleijados, os supostos endemoniados, que eram as pessoas sofridas, as pessoas que traziam seus dramas, seus traumas, em uma época com uma ciência precária, quase anulada, não existia medicamentos, os medicamentos muito precários, então as pessoas morriam facilmente. Imagine em uma pobreza extrema, onde as pessoas não tinham cultura, não sabiam ler, não sabiam decifrar as escritas, né? Existiam aqueles que eram os representantes, né? Os fariseus, os escribas, né? Eles eram os que estudavam a Torá, que estudavam a lei para ensinar ao povo, e essa lei estava conjunta com a religião, o pensamento religioso. Por isso que os religiosos eram tão duros. E a gente vê ainda um pensamento religioso, mesmo nos dias atuais, ainda muito duro, muito arbitrário, né? Difícil de entender determinadas posições que se colocam contra determinadas coisas, né? Sem ter a serenidade a que ora Jesus representa. Nós, às vezes, nos revestimos de religiosos e nos achamos com isso que somos superiores. Isso é um caminho contrário ao que prega o nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou e exemplificou justamente uma proposta diferente. Mas para entendermos Jesus na sua autenticidade, era preciso compreender a vida futura. Se não conspirarmos o ideal dessa vida futura, não temos como entender a proposta de Jesus. Quando, em um certo diálogo, Jesus conversando com Nicodemos, que era um doutor da lei, que era um homem digno, era um homem correto, um homem que estudava e tentava viver, mas era preso, o seu pensamento estreito, aprisionado, aquela dureza da lei, porque a época de Jesus era uma época muito, muito difícil. Por isso que os céus envia o nosso governador espiritual. Essa alma tão nobre, tão imensa, tão gigante, que veio acordar a humanidade para certos valores. Vejam só, a época de Jesus,
a própria lei permitia que, se um filho nascesse com deficiência, os pais poderiam matar o filho, porque o filho não tinha serventia, ia ser um peso, ia ser despesa. Veja como a vida era tão primária. Se eu não gostasse de alguém na comunidade em que eu vivesse, eu poderia chamar aquela pessoa, confrontar ela a um duelo, e nós iríamos duelarmos, nos confrontarmos em praça pública, e o vencedor tinha o direito de cegar o outro e levar para ser escravo em sua casa até a morte. Veja, gente, que atitudes tão graves e danosas, mas eram esses os sentimentos alicerçados na comunidade. Isso era uma prática muito comum. Quando as pessoas trouxeram a mulher adúltera, porque a lei era bem interessante, quem for pego em adultério, a mulher será apedrejada. Então, a mulher não adulterava sozinha, ela teria que ter um comparsa para o adultério. No entanto, era a mulher que era apedrejada. Por quê? Porque a mulher tinha menos valor do que um animal. A consciência, a cultura, o conhecimento da época dizia isso. A mulher não podia falar em público, a mulher não podia expressar a sua opinião. Então, observemos a dureza do comportamento dentro da naturalidade da lei, da proposta social. Era assim que as comunidades viviam. Quando Jesus vai falar com a samaritana, no poço de Jericó, no poço de Jacó, melhor dizendo, ela própria se surpreende, mas você está falando comigo que sou mulher? E Jesus ele veio para quebrar esses padrões, para dizer à criatura humana que nós estávamos enganados. E aí, quando naquele diálogo com Nicodemos, ele vai dizer que era necessário que o escândalo chegasse, mas ai daquele por quem viesse o escândalo, todo mundo ficou enlouquecido. Como é que podia entender isso? Como é que pode se dar isso? Ah, que venha o escândalo é necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo. Onde Roma dominava o mundo pela força do seu exército invencível, que criou uma estrutura onde preparava os seus guerreiros, né? E dizia, olha, estou indo para tal lugar, conquistar tal lugar. O governante daquele lugar ou ia embora ou se entregava a Roma. Então, Roma foi conquistando grande parte do mundo na época, porque muitos tinham receios, porque eram aniquilados e depois que perdiam a guerra eram todos destruídos, os livros históricos queimados, uma agressão muito grande. Então, e esse era o calor da humanidade, isso era o sentimento, o pensamento da humanidade à época de Jesus. Só para que a gente possa entender a grandeza desse ser, que as religiões, de forma errônea, né, atribuíam Jesus, as religiões se tornaram donas de Jesus, e aí se tornou mais difícil compreender Jesus, porque Jesus veio para aquele que segue a religião, e não para aquele que tem uma proposta digna de viver. Jesus ele não poderia vir exclusivamente para um credo, porque senão ele estava excluindo as demais pessoas a se envolverem. Ele, na verdade, traz uma proposta existencial e entrega à humanidade, e todo aquele que viver essa proposta vai encontrar-se com essa felicidade, com esse bem, com essa proposta digna existencial, a que ele exemplificou e provou à criatura humana, que é Jesus que devemos buscar. Então, embora estejamos mais de 2000 anos da passagem de Jesus, a humanidade ainda encontra-se emergido, mergulhado nos dramas e nos traumas. Agora, não mais com tanta violência. Imagine o que seja você vencer num duelo um inimigo, cegá-lo e levar ele para que ele fosse
seu escravo até a morte. Quanto não se humilhava essa pessoa, o quanto não se maltratava, deixava horas e horas sem comer, e aí, porque havia o ódio. Agora, gente, concebendo a possibilidade da existência dessa vida futura, ou seja, o corpo morre, mas nós somos espíritos. Se isso de fato foi entendido, imagina o que nós estamos levando para essa vida futura. Olha como é necessário agora pararmos e analisarmos. Será que faz sentido isso? Porque a gente precisa se perguntar: em que eu acredito? No nada? Morreu o corpo, acabou a vida? E se acabou a vida? Se essa tese, né, materialista, de fato for verdade, morreu, acabou. Por que então guardamos sentimentos que ora sabemos que existe algo a mais? Porque de fato há algo que nos comove? Porque aquela pessoa, ora, morreu, acabou, a gente chorava uma semana e pronto, olha, não tem jeito a dar. Mas por que perdura essa ligação? Por que perdura essas lembranças? Por que é tão difícil essa superação? Por que é tão difícil conceber essa máxima? Parece que não é tão frio, né, a relação como nós imaginamos. E assim, por que geramos culpas? Porque, olha, se a vida é a vida material e eu exalto o orgulho e a vaidade, então, se eu estou bem posicionado, se eu sou o rei, se eu é que tenho o mando, o comando da situação, eu devo estar extremamente feliz. E por que a gente vai encontrar na sociedade contemporânea pessoas que estão na jovialidade, na inteligência, na fama, na força, na beleza e se suicidam? Porque eles são tristes. Mas isso não dá felicidade? Como pode isso? Por que pessoas famosas, ricas, morando no metro quadrado mais caro do mundo, dão cabo da própria existência porque são infelizes, porque não conseguem lidar com as suas emoções? Essas são interrogações a que hora nós precisamos nos fazer. Bem, existe alguma coisa aí, esses sentimentos são envolvidos por algo a que hora não estamos sabendo compreender. Então, quando esse agitador político foi entregue a Pilatos, o governador da província romana, para que fosse julgado, e os sacerdotes que influenciavam as massas, né, ali com medo do que representava Jesus, porque Jesus, em pouco tempo, a que hora passou a propagar a sua proposta, arrebatou multidões. As pessoas vinham carregando seus dramas. Por quê? Porque ele tinha a leveza, o auxílio, porque ele tinha a calmaria, porque ele dava aquilo a que a sociedade ansiava, que era vez, que era conforto. Existia uma lei à época de Jesus que um leproso não podia se aproximar de alguém a uma distância inferior a 6 metros. Se o leproso fizesse isso, era condenado à morte, porque supostamente estava pondo em risco a vida do outro. Então existia o vale dos leprosos, uma doença incurável em que levava o homem a ser carcomido por essa enfermidade que não tinha remédio. Então existia uma caverna em um abismo em que esses eram levados para lá e a comunidade levava os alimentos para que eles não morressem de fome. Mas eles viviam em uma caverna insalubre, com uma vida extremamente abandonada dos seus e da sociedade e impedidos de se aproximar de alguém que fosse sã. No entanto, Jesus,
desceu ao Vale dos Leprosos e beijou cada um dos doentes daquele vale. Veja que Jesus, ele veio abalar as estruturas. Ele faz um convite para que a gente faça alguma reflexão. Então, as autoridades se sentiram afetadas por esse jovem que chegava e que arrebatava as pessoas e que calavam a boca dos saduceus, homens inteligentes, íntegros, né, dentro do seu conhecimento. E ele era tão duro com os fariseus, que era um povo tão orgulhoso, onde a classe do farisaísmo era justamente essa, ser orgulhoso por se ver melhor. E ele, então, falava, né, dos samaritanos, ele propagava experiências, né, da beleza dos samaritanos, e as pessoas diziam, mas que homem é esse? Porque o samaritano foi das 12 tribos de Israel, que se separou e ficou abandonada e recusada pela sociedade da época. Era um povo tido como um povo herege. E Jesus, então, apontava nos seus ensinos a grandeza, a possibilidade, conta uma parábola do bom samaritano que passa o sacerdote, que passa o levita, quer dizer, pessoas, olha gente, um sacerdote, um representante da religião, um representante de Deus, e, no entanto, viu o homem caído e não fez nada. Depois passa o levita, que é aquele que estuda a Torá, que estuda para ensinar as pessoas. Uma pessoa digna, e Jesus disse que passou sem dar atenção. Mas que vem um samaritano, esse, que para nós o samaritano é aquele que tem pince no nariz, é aquele que tem o cabelo pintado de vermelho, é aquele cheio de tatuagem, é aquele que a gente já condena sem conhecê-lo. É o homossexual, né? Essas coisas tolas, nossa, que a gente imagina que as pessoas estão vivendo determinadas coisas e deixam de ser filhas de Deus. E aí a gente já foge da proximidade dessas pessoas. Jesus, então, diz que foi esse que acolheu. Mas para entendermos todas essas questões, se não colocarmos em nosso coração essa continuidade da vida, a gente se perde. Porque o Humberto de Campos vai dizer que, em um diálogo, Tiago interroga Jesus sobre essa conversa que ele teve com Nicodemos, e dizer que o escândalo era necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo. E Humberto de Campos descreve esse diálogo tão bonito, né, que aí foi no crepúsculo da noite, na reunião, na casa de Simão Pedro, no aconchego da amizade. E Tiago, aquele que buscava a compreensão, interroga Jesus e diz que não entendeu isso. Mas, Senhor, se nós ora sabemos que somos regidos pela lei do Pai, e se de fato é necessário que o escândalo venha, como pode isso se dar? Então, se houver um assassino hoje, não vai haver uma vítima amanhã? Então, como pode se processar isso? Veja que essa interrogação de Tiago é a nossa interrogação. Diante dos acontecimentos da vida, diante da calúnia, diante do adultério, diante do amigo que nos traiu, da sociedade em que fomos furtados e falimos. Essas experiências danosas que estamos todos sujeitos a viver. O Tiago está perguntando, bem, mas se o escândalo é necessário, se houver alguém para matar, depois esse que matou, na continuidade da vida, não será morto por aquele que morreu, então o assassino de hoje não será a vítima de amanhã. Era essa a agonia do Tiago. E interroga o seu mestre sobre essa razão.
como pode se dar esse ensino da necessidade? Aí o Jesus pergunta a ele, mas Tiago, então, o que é a redenção da lei de Moisés? Como se dar essa redenção? Aí ele, sem pensar, já disse logo, apressadamente já disse, olho por olho, dente por dente. É assim que era o implacável da lei, que trazia, né, a lei de Talião, onde era mão por mão, pé por pé, olho por olho. O que se fizesse teria que viver, que passar o implacável da atitude que fizestes, teria que sofrer a mesma atitude. Era isso que se dava o olho por olho, dente por dente. Mas, gente, isso foi um progresso. Quando Moisés instituiu o olho por olho e dente por dente, era porque existia a lei da vingança, a justiça era a vingança. Então, sabe o que acontecia? Se alguém me roubasse uma ovelha, um carneiro, eu ia lá e me apropriava de todas as ovelhas do outro e ainda matava toda a sua família, porque era envolvido com a ira da vingança. Então era assim que se dava em todo e qualquer problema. A gente ia ao extremo, porque é assim ainda que a gente age. Quando a pessoa nos atinge com qualquer ofensa, a gente quer ir lá sempre de forma mais agressiva, como se, olha, vamos para compensar isso que ele fez e ele agora vai viver tal coisa. Moisés, então, institui o olho por olho e dente por dente, a lei de Italião, que trazia, olha, você vai viver exatamente aquilo que você fez, na mesma intensidade. Ainda essa semana eu vi no noticiário uma mulher num país árabe que foi agredida pelo companheiro a sua face foi queimada pelas agressões atordidas dele e a lei mandou que ela cegasse ele. A lei, a justiça mandou isso. Então é ainda a lei da vingança. É por isso que o ladrão a gente quer amputar a mão, a gente quer impedir que ele faça aquele erro, que ele cometa o erro de novo. Mas Jesus, quando recebe essa resposta de Tiago, em relação à sua interrogação, no sentido de que era a redenção à época de Moisés, o olho por olho, dente por dente, ele vai dizer que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, desculpe, gente, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, ou seja, com toda a nossa condição. Esse é o maior e mais importante mandamento, mas existe um outro semelhante a esse. Jesus, posteriormente, vai reformular, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí, no diálogo de Humberto de Campos, ele diz que Jesus, então, chama a atenção de Tiago e vai lhe dizer: Tiago, meu filho, como pode alguém amar a Deus se machuca a obra de Deus? Como pode alguém se envolver com o amor e agredir o outro a quem deve amar? Olha como se faz necessário agora, nós que estamos carregando a mágoa, nós que estamos carregando o ressentimento, a dor da calúnia, a dor de qualquer tipo de ofensa. Como a gente agora precisa se refazer e refletir. Meu Deus, qual é a atitude que eu tenho que tomar? Porque a gente tem a influência da cultura que nos ensina que a gente deve se vingar. E Jesus, então, vem nos trazer essa proposta redentora, porque estabelece que tudo só pode ser entendido se tivermos a concepção da vida. Porque é necessário, gente, alguém que nos furta, alguém que nos machuca, alguém que nos condena e a gente perdoar. Mas por quê? Ele quem vai ficar numa boa, então? É assim que a gente pensa. Jesus está nos dizendo que se perdoamos, não teremos que nos vingar. E aí, nessa gangorra
desse mal, que era a agonia do Tiago, no diálogo com Jesus. Bem, mas se houver um assassino, haverá posteriormente uma vítima, porque aquele que foi morto, depois vai querer matá-lo. Veja que coisa fantástica, gente. Que coisa tão importante. Então, se a pessoa a quem amamos, a quem dedicamos a vida e flagramos em uma traição, que dor arrebatadora que alcança a nossa alma. Meu Deus, mas eu fiz tudo por essa pessoa. E aí enlouquecemos. Imaginamos que agora não vale a pena amar ninguém, que todo mundo é louco, que ninguém presta. Quando, na verdade, precisamos avaliar o que aconteceu. Muitas vezes não são nem ocasionados nesse momento. Nos dedicamos, somos cordeiros, cuidadosos, mas trazemos a mágoa. A pessoa traz a mágoa da traição do passado. E aí precisamos nós, porque cometemos tal coisa, rebuscarmos esses valores dessa realeza de Jesus. Porque a sociedade humana ficou abalada porque supostamente o homem simples pudesse ser rei dos judeus. E ele dizia ao governador romano: mas tu dizes que sou rei. Em verdade vos digo que não vim a este mundo apenas para dar testemunho da verdade. E que o próprio Pilatos se pergunta: mas o que é a verdade? O que é, gente, essa verdade? Que a gente se arvora, né? O espírita, a verdade está no espiritismo. O católico, a verdade está no catolicismo. O evangélico, o protestante, está no protestantismo. O hinduísmo, o budismo, todos os ismos das crenças diversas, que são quase 7.000 crenças espalhadas pelo mundo. Observemos, portanto, que essa verdade, ela não está em um ponto. A verdade precisa vir por diversos caminhos, porque a verdade é a junção de todos esses caminhos. Então, ora que ela está em toda parte, mas ela não é de ninguém. Era essa realeza que Jesus, olha, em verdade, o meu reino não é deste mundo. Eu não quero reconhecimento, como infelizmente as religiões mais tradicionais fizeram isso e colocaram Jesus crucificado, e Jesus não desce dessa cruz. E ainda se tem as procissões do Senhor morto. Olha, Jesus ainda continua morto. Quando, na verdade, o homem precisa beber de todas essas crenças para enriquecer a sua consciência do seu dever, compreendendo que, ora, vamos todos abandonar essa experiência e ingressarmos na consciência plena da vida espiritual, onde dizem os espíritos que o rico voltará pobre, que o que manda vai ser mandado, e o que é mandado agora viverá a experiência de mandar. Olha que coisa fantástica. O suposto preto, né? O preto é inferior. E aí o Evangelho vai nos dizer: por acaso já percebeu o sangue nobre de alguém, se o sangue do nobre é realmente diferente do sangue do plebeu? São experiências que, ora, estamos todos nós vivendo. Então, condenamos sem razão por quando devemos aprender a amar. Porque, ora, gente, morre o corpo e os nossos sentimentos continuam iguais. Se guardo mágoa, rancor, intolerância, violência, agressividade, mas também se tiver doçura, coragem, bondade, serenidade, equilíbrio, tudo permanece.
Os Espíritos nos dizem que apenas um leve véu cai da nossa fronte quando morremos. Percebemos, ganhamos um sentido, uma percepção nova. Somos regidos pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição e pelo tato. Os 5 sentidos primários. Ganhamos um sentido a mais e percebemos uma vida que se altera gigantescamente para os valores além do mundo material. O sentimento é que conta, é quem dita. Olha o zelo e o cuidado que precisamos ter com as tristezas, com as mágoas, com os ódios. Olha lá a parábola do mal rico. Lázaro era um mendigo. Todo dia batia a porta do rico, que era orgulhoso, que se vestia de púrpura, ou seja, a sua túnica brilhava. Na época de Jesus, a túnica caracterizava a posição da pessoa. Um pobre não podia vestir uma túnica de rico, porque ele tinha que vestir uma túnica de pobre para mostrar a sua posição na sociedade. Jesus elucida o rico que se vestia de púrpura, ou seja, a túnica poderosa dos valores materiais. O Lázaro, no entanto, pedia as migalhas que caía da mesa, e o rico lhe negava. Olha, gente, o orgulhoso, vaidoso, negava suas sobras a um homem faminto. Mas o Lázaro não se revoltava. Caía nas calçadas e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Isso tudo é Jesus quem conta. E Jesus diz: morre Lázaro e morre também o rico. O Lázaro, com um coração imenso de viver a dificuldade sem revolta, com gratidão a tudo e a todos, vai ao seio do pai Abraão, ou seja, a psicosfera da harmonia, a psicosfera saudável, o céu, gente. Que imaginamos que o céu seja algum lugar. O céu é um estado emocional, é um estado de consciência. Se eu estiver no céu, em qualquer lugar onde estiver, eu estarei no céu. Não é se eu sair do céu, estou fora do céu. O céu está dentro do coração do homem, dizia Jesus. Olha o quanto nós precisamos agora trabalhar as nossas emoções, com a dificuldade de administrar o financeiro, de administrar a família, o trabalho, a saúde, a fé, a dignidade, o convívio social, para que de fato possa ingressar no céu. Mas diz Jesus, morre também o rico. E o rico vai levar o quê? Olha, Jesus está falando nessa parábola que a vida continua. E embora algumas religiões desavisadas negam isso, é Jesus quem está dizendo, morreu Lázaro e foi para o seio do pai Abraão. O rico morreu e foi para os tormentos do seu inferno. Aí agora toda a riqueza não lhe serviu de nada. E vem o tormento da agonia. Meu Deus, o que eu fiz com toda a oportunidade que tive? E agora? E a riqueza? Onde está? E quer a riqueza e não tem, e não a tem. E Jesus ainda diz que o rico, nos tormentos dos infernos, que eram os infernos conscienciais, que também o inferno não é uma região, é um estado emocional. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele vai dizer que o céu e o inferno é como um guia guiando um cego. Um tudo vê e o outro nada enxerga. Eles estão de mãos dadas. Um pode estar no céu e outro no inferno. Então, o céu e o inferno é essa concepção.
Eu posso estar no centro espírita assistindo uma palestra. A pessoa do lado está no céu e eu no inferno, porque eu estou preocupado, atormentado, porque eu não estou bem, porque esses são estados transitórios e nós alternamos, consequentemente, por diversas vezes. Entramos e saímos, né, desse suposto inferno, desse suposto céu. E nós precisamos nos manter equilibrados para permanecermos largo tempo no céu, bebendo da suavidade, do bem, da doçura. E aí Jesus vai dizer que o rico vê Lázaro ao lado de pai Abraão. Oh, pai Abraão, diz o rico. Palavras de Jesus, gente. Está lá na Bíblia. E aí Jesus diz, ó pai Abraão, manda Lázaro vir até mim, molhar os dedos e tocar nos meus lábios, que queima como fogo. Olha o que é a culpa, gente. Olha o que é a culpa. De que adiantou, meu Deus? Eu neguei aquilo que me sobrava. Há um homem faminto que poderia ter ajudado. Isso era o pensamento que fervia a mente do rico. No entanto, o pai Abraão diz, quem está aqui não pode ir até aí, nem quem está aí pode vir até aqui. Olha que ensino, gente, olha. Quando a gente morre, a gente é transportado pela nossa consciência, que está escrita as leis de Deus. Allan Kardec perguntou, onde está escrito as leis de Deus? Os espíritos nos disseram, na consciência. Então, as leis de Deus que estão em nossa consciência vão nos remeter às vibrações pela qual eu condigo com aquele ambiente refletido nas minhas ações. Condiz, de fato, aquilo que fiz. E aí, quando o pai Abraão está dizendo que, olha, quem está aqui não pode ir até aí, nem quem está aí pode vir até aqui, o que é que ele está dizendo? Olha, depois da morte, para repararmos os nossos erros, é necessário voltar à terra. Então, você não pode sair daí e vir para aqui. E nem quem está aqui pode ir até aí. Porque o rico teria que reparar os seus erros, teria que voltar à terra. Olha como é tão autêntica a vida futura, gente. Isso é uma elucidação, uma parábola bíblica que Jesus ora ensinou. Veja que coisa formidável. O quanto a gente precisa acender em nossa consciência que somos seres imortais. Ah, como me encanta a beleza, a fama, o luxo. Olha, cuidado, nada disso é seu. Logo mais serás convidado a sair de onde estás. E o que farás com tudo que amealhou? Olha agora o valor de fazermos a caridade, de visitarmos as pessoas, de alimentarmos o coração e a consciência. Não fique triste, não vale a pena. Deus nos ama, acolhe a todos nós, supere, vença, busque a luz. Porque ninguém pode dar a luz ao outro. O outro que precisa constituir de igual forma a luz, porque cada um conforme o seu merecimento. Mas nós podemos auxiliarmos uns aos outros. Por isso que precisamos uns dos outros, por isso que a vida é refletida justamente nessa condição. E qual seria, portanto, essa realeza de Jesus? Nesse capítulo é bem interessante, gente, porque vai ter uma fala sobre a realeza de Jesus, depois o ponto de vista, um ponto de vista que isso é tão essencial, olha, o nosso ponto de vista altera tudo. E depois, na instrução dos espíritos, Allan Kardec coloca uma mensagem à realeza terrena e traz uma mensagem que uma rainha de França. Olha, gente, uma rainha. E é interessante a fala da rainha,
Porque ela diz assim: imagine o que seja viver como uma rainha. Você nasce filha de uma rainha, e aí você será a rainha depois. E aí você, todos os seus desejos, tudo que você pensar e sonhar vai ser realizado. E aí ela diz que imaginava que depois da morte continuasse assim. E ela diz uma coisa muito forte. Ela diz assim: quando cheguei aqui, aquelas pessoas que beijavam a minha mão, as minhas mãos na terra, aqui eu tenho que beijar-lhes os pés. Olha que coisa linda. A nossa posição na terra não significa nada. Uma rainha, onde os seus súditos beijavam-lhe a mão, no plano espiritual, aqueles plebeus, aqueles homens de vida difícil, traziam dignidade na alma, não se revoltaram, não se desequilibraram e chegaram na vida futura em uma condição moral em que a rainha da terra teria que beijar-lhe os pés. Obviamente que não é a atitude de humilhação de beijar os pés, como imaginamos na terra, mas beijar-lhe os pés no reconhecimento da grandeza moral. Isso é que é necessário compreendermos, gente. Termos paciência e doçura com a esposa, com o marido, com os filhos, com o trabalho, com a responsabilidade da vida. Ah, eu ganho muito pouco. Não. Nós ganhamos aquilo a que ora fizemos por merecer. Não é nosso. Tudo vai ficar. O que é que estamos usando? Como nós estamos administrando? Divaldo Franco era um funcionário que ganhava tão pouco e, no entanto, construiu a mansão do caminho. Porque decidiu caminhar para o amor. Porque é possível. Os amigos, os espíritos, o bem se associam às vibrações conforme a verdade de cada um. Então, isso tudo pode acontecer com nossa vida. Nós precisamos nos preparar, gente, para essa vida futura. Não nos apeguemos demasiadamente. Ah, todo mundo merece um conforto, uma vida melhor, que nos dá condição e facilidade para pensarmos, para agirmos, para termos dignidade. Mas isso não pode exaltar o nosso orgulho e a nossa vaidade, porque será a nossa ruína. Pensemos no bem, queiramos o bem, e esse bem fará parte de nós. Para encerrarmos, por conta do tempo, gostaria de abrir um livro aqui lindíssimo chamado Lázaro Redivivo. Esse livro, que fora psicografado por Francisco Cândido Xavier, esse maravilhoso espírita e médium. Humberto de Campos, o irmão X, dita uma mensagem intitulada O Rico da Parábola. Ele vai falar, olha que coisa maravilhosa, gente. Ele vai trazer a continuidade dessa história desse rico que foi para os tormentos e que pede ao pai Abraão que ele possa trazer aqui Lázaro para molhar a sua boca. Ah, então manda um dos teus mortos visitar os meus 5 irmãos que são ricos, para que não façam o que eu fiz e venham parar onde eu estou. E aí o pai Abraão lhe diz, mas eles têm Moisés e os profetas, que os escute. Se eles não escutam Moisés e os profetas, que vai adiantar eu mandar nenhum dos meus mortos? Veja que Jesus está dizendo que é possível que os mortos venham nos dizer as coisas. Olha que coisa fantástica. E os religiosos tradicionais condenam o espiritismo porque nós conversamos com os mortos. Não entenderam Jesus. E, no entanto, o irmão X vem contar a continuidade dessa parábola. O rico da parábola. E vai dizer, gente,
que o rico estava numa caverna que era o purgatório de sua atitude de vida, coberta de cinzas, a veste dele amarrotada, o corpo sujo, a tristeza e a solidão, consequência da sua própria atitude. E ele então reflete: ah, eu aceito tudo que sofro porque fui uma pessoa má. Eu subornei, eu bulinei mulheres honestas. Eu fali homens íntegros. Fiz tanta maldade. Fui tão cruel para dar, através do meu pensamento, uma vida fácil aos meus. Enlouquecidos pelo apego ao ouro, eu vivi apenas para a construção do patrimônio da matéria. Eu aceito tudo que sofro porque mereci, mas não consigo entender por que pai Abraão não permitiu que eu voltasse para ver os meus, para que pudesse convencê-los e que tivessem atitudes diferentes para não virem sofrer aqui onde estou. Não entendi porque o pai Abraão não me permitiu. Quando de repente, um homem em um aspecto acabrunhado, entristecido, também com a túnica amarrotada, suja, de cinza, de sujeira, adentra a caverna onde ele estava. E ele se assusta com a presença daquele homem. E aquele homem vem lhe dar um abraço. E ele pensa, mas quem é este homem? E na hora que o abraça, o reconhece. Benjamim, o filho de Abacuque, aquele que antecedera a sua morte. Portanto, ele sabia que aquele homem tinha morrido, mas estava ali vivo. Ah, a imortalidade abraça o companheiro de longas jornadas na vida terrena, que foram rico igual a ele, que foi orgulhoso e com as mesmas práticas que ele, e por isso estava na condição igual a dele, amarrotado, entristecido, acabrunhado. E ele então diz, começa a lamentar: ah, eu sei que eu mereço todo o meu sofrimento, porque fui uma pessoa indigna, mas não concebo porque o pai Abraão não me permitiu que eu pudesse visitar os meus. E o Benjamim, filho de Abacuque, lhe diz: meu irmão querido, não pense assim. Eu fui visitar os meus. E o que adiantou? Aquele homem se assusta, era a sua tristeza. Você voltou à terra e foi ver a sua família. Você visitou suas terras, você viu seus escravos, você viu seus bois, os seus camelos, os seus jumentos. Ah, você foi visitar o templo. E o homem entristecido disse: sim. Tempos depois da minha morte, eu voltei para ver os meus, visitar aquelas terras que imaginava que fossem minhas, aqueles patrimônios em que dediquei a minha vida inteira. E o homem agora escorre lágrimas sobre os seus olhos, entristecido. Mas o que se passa, homem de Deus? Então você foi no templo? Sim, visitei o templo. E a sua família? Visitei a minha família. E encontrei os meus filhos, onde o Rubem amputou o braço do Esaú em uma luta de sangue pela herança que deixei. O Eleazar, esse enveredou pelo caminho do vinho, porque disse não ao trabalho. E o Saul entregou-se ao vício, comprometendo a sua vida e abandonando a família. Até a minha mulher, que era de uma certa idade, se apaixonou pelo
por um vendedor de tapetes, a que se apossou daquelas pedras preciosas que eram meu lar e agiu com frieza aquilo tudo que eu dediquei. As minhas terras foram vendidas a preço de nada. Outras, o mato, o abandono tomou conta. Foram vendidas terras a criadores de cavalos e porcos. Romanos que desvalorizavam a todos nós, por valores nenhum, insignificante, e aquilo era o resultado de minha vida. Toda a minha vida para amealhar aquilo tudo. E aí o rico diz, mas você então não pediu auxílio ao pai Abraão? Pedi. Fui ao templo e chorando em desespero, roguei ao pai Abraão que me ajudasse. E ele então, através dos seus enviados, me disse, você está vivendo aquilo que você mesmo construiu. Você nunca foi esposo verdadeiro e fiel à sua esposa. Você nunca foi pai sincero aos seus filhos. Você nunca cuidou de seus escravos dignamente. Você nunca agradeceu pela produção de suas terras. Você foi um homem digno e frio. E por isso viveu a consequência daquilo mesmo que você criou. Aquele homem entristecido, agora envolvido com a sua dor, reconhece. O outro, agora assustado, para, reflete um pouco, ajoelha-se, coloca as mãos para os céus e diz, obrigado, Senhor, obrigado, Pai Abraão, por não ter permitido que eu voltasse à terra para ver os meus. Porque ele agora reconhecia que não tinha sido um bom esposo, não tinha sido um bom pai, não tinha sido um zeloso proprietário daquilo que não era seu. E compreender que se retornasse à terra ia haver também estragos danosos. Humberto de Campos diz então que o rico se deita nas cinzas empobrecidas da caverna, nos lugares tristes em que a alma imortal criou as tristezas pela sua própria atitude, porque não viveu com a certeza de que a vida futura é o futuro de todos nós. Por isso, amigos queridos, quero rogar a todos vocês que nos ouvem nessa hora, que possam repensar sobre os conflitos mais graves e danosos que estão vivendo, que estamos vivendo como humanidade. Repensemos, meus irmãos. A proposta de Jesus não é uma proposta religiosa, mas é uma proposta redentora de nossas vidas. Poderemos mudar, poderemos nos aproximar da felicidade, apagar essas dores, essas lembranças atrozes. Poderemos aprender a sorrir, se ora desejarmos a enxergar a todos como irmãos nossos, sabendo com equilíbrio e dignidade que somos imortais e toda e qualquer posição que ora estamos vivendo são apenas aspectos momentâneos que se modificarão logo mais. Assim, meus queridos irmãos, convido a todos que fechemos os olhos em agradecimentos aos céus. Coloquemos em nossa tela mental a imagem de Jesus. Amado Jesus, neste momento, Senhor, em que o teu amor nos dará a condição de refletirmos sobre os valores dos teus ensinamentos, quero te pedir, amado querido, que os teus mensageiros possam alcançar os corações entristecidos, sofridos, com experiências graves e difíceis,
mas que ora compreendemos que são justas. Queremos te pedir, amado querido, por uma mãe que vive a experiência árdua do suicídio do filho amado, o jovem que é aturdido e entristecido, que ainda não compreendera que era um espírito imortal, imaginou que a morte era a salvação da sua tristeza. Ah, Maria de Nazaré, anjo bendito do céu, alma querida e redentora, cobre, Senhor, cobre, Senhora, todos esses corações aflitos e arrependidos que escolheram uma experiência difícil e que agora estão sob a tua tutela. Guarda e zela, ó Mãe maravilhosa, essa experiência difícil que tantos lares têm vivenciado, justamente porque a humanidade ainda não compreendeu que a vida futura é o que aguarda a todos nós. Muita paz, meus irmãos, e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre conosco.